o som. Graças e paz, igreja. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Está dando para ouvir? O som aqui está ruim. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos na casa dele, né? Muito bom, mais uma vez, voltar a esse púlpito, local de muita responsabilidade, local que Deus levantou o nosso pastor Valdemir. É uma honra muito grande poder substituí-lo, né? Apesar do seu problema de saúde, mas a gente possa estar orando também pelo nosso pastor. Mas é sempre um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos. Obrigado, querido. E é muito bom poder estar com os irmãos aqui nessa casa de oração. Já estava com saudade de estar aqui ministrando a palavra. Vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1. Enquanto os irmãos estão procurando, vou passar um recado a pedido do irmão Jorge. Isso vale para todos que estão aqui, também para quem está nos acompanhando online, é que o trabalho do barbeiro missionário vai ser na sala, aqui em cima da sala do irmão Gilberto. É isso? Ali na sala do teatro, né? Das vezes anterior foi aqui no terreno ao lado. Desta feita vai ser aqui em cima, só para os irmãos que vierem no sábado não se perder. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos ler do verso 15 ao verso 26. Está ali projetada, televisão maior, que benção. Vamos ler todos. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Ora, com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu ofício. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses 2 escolheste para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor, palavra que é viva, palavra que é eficaz, palavra que é a bússola para o nosso caminhar. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor guardou a Sua palavra até hoje, para que nós pudéssemos ser orientados, para que nós pudéssemos ser alimentados. Agora, ó Deus, que esse humilde servo, Pai, possa ser iluminado pelo Teu Santo Espírito, e que, ó Deus, o Teu Espírito fale, primeiramente a mim, mas também à Tua igreja, Senhor, trazendo-nos, ó Deus, exortação, trazendo ânimo, trazendo, Senhor Deus, tudo aquilo que precisamos para sermos servos melhores ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pela rica oportunidade que temos de estarmos na Tua casa e de mais uma vez partilhar da Tua palavra. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero também parabenizar o irmão Sabino pelos 50 anos.
Ah, feliz demais com o irmão. Brinquei com ele que 50 anos não tem um fio de cabelo preto, branco, né? Enquanto eu estou platinado com os mesmos 50. Que Deus te abençoe, meu irmão. Irmãos, estamos no início de mais um ano, né? 2025 acabou de nascer, e sempre que tem essa virada de ano, sempre que tem, né, o ano novo, é aquele período de planejamento, é o período de fazer projetos, é o período de projetar muitas coisas, seja, muitos planejam melhoria na sua carreira profissional, outros planejam a escolha da mudança de casa, uns escolhem escola para o filho, uns planejam fazer curso, outros querem entrar para a faculdade. Enfim, é um período de muitos planos. Fazemos planos para toda a nossa família, podemos fazer planos de uma viagem, podemos fazer plano da troca do carro. Quantos planejamentos a gente faz com a chegada de um novo ano? E, diante desses planejamentos, porém, todas as vezes que nós somos instados a pensar sobre os nossos planos, inevitavelmente somos colocados diante de escolhas. Inevitavelmente somos colocados diante de perguntas. Inevitavelmente vem a nós dúvidas. E como a gente faz escolha o tempo todo, umas mais simples e outras mais complexas, mais importantes, digamos assim, o que tem sido o nosso orientador? Quando iniciou o ano de 2025, ou estava terminando o ano de 2024, que você começou a fazer os seus planos, o seu planejamento para esse ano, o que foi o seu orientador? No que você pautou os seus planejamentos? Há escolhas, como eu falei, muito simples, mas também há escolhas muito complexas. Por exemplo, a gente pode escolher a escola do nosso filho, que o nosso filho vai estudar, né? A gente pode escolher coisas muito mais simples, por exemplo, onde eu vou passear com a minha esposa no próximo final de semana? A escolha do passeio do próximo final de semana é uma escolha simples, não vai afetar em nada, ou se de repente chover e eu deixar de ir, a gente vai ficar chateado por algum tempo, mas logo passa, eu tenho outro final de semana e a gente pode fazer isso mais para frente. Mas, por exemplo, a decisão de qual escola o seu filho vai estudar, isso pode impactar na vida dele, não só no decorrer do ano, como para toda a vida. Então, o resultado, ele vai sempre depender das escolhas que nós fazemos. Os planos que a gente coloca no nosso coração, na nossa mente, que vai nos trazer perguntas, vão gerar resultados que vão depender das escolhas que nós tomarmos. Esse texto que nós lemos, ele é um texto histórico, ele é um relato que conta um fato que aconteceu de verdade e que, por via de regra, ele não precisa se tornar uma normativa para nós. Nós podemos tirar dele, porém, alguns princípios muito interessantes. Apesar de não ser uma regra de conduta, esse texto nos mostra alguns princípios que nós podemos colocar em prática na nossa vida e que vai nos direcionar, que vai nos guiar, que vai nos nortear na hora de nós, então, tomarmos as nossas decisões ao longo do processo do nosso planejamento. Os apóstolos, eles estavam reunidos logo após Jesus ter subido aos céus. Jesus havia deixado uma missão para a igreja. O colégio apostólico estava desfalcado. Nós sabemos, conhecemos a história de Judas. Vendeu o nosso Salvador por 30 moedas. E era necessário que esse colégio apostólico fosse reposto, fosse novamente completado.
Então Pedro, inspirado por Deus, ele se levanta como líder que se destacou, e a gente vê aí, né, o livro de Atos poderia ser chamado de Atos de Pedro e Paulo, porque é um livro que destaca muito o apóstolo Pedro, mas que na segunda parte dele traz grande relevância sobre o ministério do apóstolo Paulo. Mas Pedro, então, como líder, ele se levanta e ele decide, então, recompor esse colégio apostólico. E a forma como ocorre essa escolha de um novo apóstolo para suceder, então, o lugar de Judas, é o que vamos ver hoje. A forma como foi feita a escolha desse substituto, nós podemos, então, tirar 3 princípios que vão, com certeza, nos abençoar e nos ajudar, nesse ano de 2025, a tomar as nossas decisões. Toda escolha, todo planejamento, todo projeto envolve um processo. E esse processo, eu quero trazer para os irmãos esses 3 aspectos que vão, com certeza, nos mostrar como é bom, como é saudável e como é muito gratificante fazermos tudo conforme a vontade de Deus. Vamos, então, aprender com os discípulos? Primeiro ponto, primeiro aspecto, primeiro princípio. Veja, Pedro, ele começa citando as Escrituras. Pedro, ele começa citando a Bíblia. Então, o primeiro princípio que eu quero trazer para a nossa reflexão nessa noite é que, diante das nossas dúvidas, diante dos nossos planejamentos, diante das nossas perguntas, nós temos que ser guiados pela palavra. Pedro, ele cita pelo menos 2 salmos. Ele, do verso 17 ao verso 20, que eu vou ler rapidamente para os irmãos. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo pecado de Judas, comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram, todos em Jerusalém, que ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Acéldama, isto é, campo de sangue, porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, olha Pedro citando a palavra, fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que habite nele, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Pedro, ele estava citando aqui o Salmo 69 e também o Salmo 119. Então, nesse texto, a gente vê que o Espírito Santo, lá no Antigo Testamento, ele já atuava. Ele atuou na vida de Davi, quando Davi, então, escreveu esses salmos. Assim como atuou também na vida de Abraão, e atuou na vida de tantos outros homens de Deus. E agora, esse mesmo Espírito que profetizou lá no Antigo Testamento, estava agora, então, atuando na vida de Pedro. E olha, veja como é importante a gente ser conhecedor da palavra. Pedro estava cumprindo uma profecia que havia sido dado pelo Espírito Santo ao rei Davi. Sabemos que Judas, no ato de remorso, ele quis devolver o dinheiro. Ele procura os sacerdotes e tenta ofertar o dinheiro que ele havia recebido para vender Jesus. A palavra diz que os sacerdotes não aceitaram aquela oferta e os sacerdotes então tiveram uma conversa entre eles e deliberaram o seguinte, olha, vamos pegar esse dinheiro e vamos comprar um terreno. E fizeram uma espécie de cemitério para forasteiros que morressem naquela cidade. Mais uma vez ali estava se cumprindo uma profecia. Esse texto ele está relatado lá em Mateus, no capítulo 27, dos versos 3 a 10. Quando Judas, que o tinha traído, viu que Jesus havia sido condenado, tomado de remorso, devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Ele disse, pequei,
pois traí sangue inocente. Eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas lançou o dinheiro dentro do templo e saiu dali. Em seguida, foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então, decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso, ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelos filhos de Israel, e as deram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Meus irmãos, como é importante nós termos conhecimento da palavra de Deus, como é importante a gente ter intimidade com essa leitura, como é importante a gente ter intimidade com a palavra. E aqui fica um ensinamento para nós. Nem toda oferta que é trazida à casa de Deus, ela é uma oferta aceita. Esse dinheiro era um dinheiro amaldiçoado. Então, que sirva de exemplo para nós. Será que o que a gente tem trazido à casa de Deus tem sido de obra boa, de trabalho digno, de coisas que Deus se alegra? Ou tem sido fruto de nota fria, de calote? E muitas das vezes a pessoa acha que vai obter perdão de Deus. Não, eu consegui esse dinheiro aqui, foi por fora, mas eu vou dizimar, vou dar uma oferta, como se estivesse comprando o perdão de Deus. Eu já contei aqui, eu saí de um trabalho, meu irmão. Quem me conhece mais próximo a mim sabe da dificuldade que a gente tem na questão profissional, mas eu já pedi demissão de um lugar, porque eu trabalhava com vendas e eu era praticamente obrigado a ter que passar, como é que fala? Dar volta, né? Esse termo, tinha que dar volta nos outros para ganhar dinheiro. Eu vi os colegas fazendo aquilo e eu não tinha coragem de fazer aquilo. E eu tive que sair, porque eu era o que mais vendia e o que menos ganhava, porque eu não conseguia fazer isso. E eu via ali gente que dizia que era cristão, e eu fico me perguntando como é que tem coragem de entregar uma oferta, de entregar um dízimo, devolver um dízimo, em cima de um dinheiro que é sujo, que não é limpo. Então, que a gente tire esse ensinamento, que a gente tem que trabalhar com dignidade, que a gente tem que fazer as coisas que são corretas e colocar a mão somente naquilo que é de Deus para nós. A gente não tem certeza de como foi a morte de Jonas. Mateus fala que ele se enforcou. Lucas diz que ele se precipitou e a barriga dele abriu. A gente pode considerar, alguns estudiosos vão dizer isso, que na verdade os dois pode ter acontecido. Que de repente ele foi se enforcar e a corda pode ter arrebentado, ele caiu, então ele abriu a barriga. É aceito esses dois fatos, mas a gente vê que Judas foi tomado por um remorso muito grande. E remorso não é arrependimento, meus irmãos. O remorso, ele é uma coisa que é momentânea. Diferentemente do arrependimento, o arrependimento leva a gente a consertar os nossos atos. O arrependimento leva a gente a confessar, a colocar diante de Deus. A gente pode fazer uma analogia ou fazer uma comparação com Pedro, que antes um pouco da crucificação negou a Cristo 3 vezes, mas que depois ele foi recolocado nesse mesmo colégio apostólico, quando 3 vezes Jesus perguntou para ele: tu me amas? E ele 3 vezes disse para Jesus: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. E Jesus disse para ele: cuide das minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Esse campo aonde Judas, que foi comprado com o dinheiro que Judas devolveu, a gente não sabe dizer se ele é chamado de campo de sangue, porque os sacerdotes entenderam que por causa daquele dinheiro amaldiçoado foi derramado o sangue de Jesus, ou se foi por causa do sangue de próprio Judas,
que nesse ato de remorso deu cabo da sua própria vida. Mas o lugar ele ficou marcado de uma forma histórica por causa do pecado. Cumpriu-se a profecia que está em Salmo 69, 25 e no 109, 8, que a gente não vai ler agora, mas você pode ler depois na sua casa. Ou seja, a escolha do substituto de Judas, ela começou de uma forma correta. Pedro, então, conhecedor da palavra, ele cita a Bíblia. Também devemos, meus irmãos, iniciar todas as nossas escolhas pela Bíblia. A Bíblia, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. A Bíblia, ela é útil para a nossa correção, para a admoestação. Salmo 119, de 1 a 8. Eu vou pedir à mídia para poder projetar para nós. Salmo 119, de 1 a 8. Olha o que Salmos fala da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Bem-aventurado os de conduta irrepreensível, que vivem conforme a lei do Senhor, a palavra de Deus. Bem-aventurados os que obedecem os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam nos seus caminhos. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus estatutos, palavra de Deus. Então eu não seria humilhado ao considerar todos os teus mandamentos, palavra de Deus. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças, palavra de Deus. Obedecerei os teus estatutos, nunca me abandones. Meus irmãos, fazer tudo conforme a palavra de Deus está pautado na palavra de Deus, ter as nossas atitudes alicerçadas na palavra de Deus, é uma alegria muito grande, é um privilégio riquíssimo. E como é feliz aquele que tem prazer na palavra de Deus. Como é feliz quem tem prazer na palavra de Deus. Devemos sempre buscar orientação na palavra de Deus ao fazer as nossas escolhas. Ah, pastor, mas eu quero namorar uma menina. A Bíblia vai me dizer se ela é loura, ou se ela é morena, se ela é alta ou se ela é baixa? Não. Eu com certeza te afirmo que a Bíblia ela não vai te dar esse tipo de orientação. Mas com certeza a Bíblia ela fala sobre a pessoa com quem a gente deve casar. A Bíblia fala, por exemplo, sobre o jugo desigual. A Bíblia orienta que nós tenhamos uma pessoa que caminhe com a gente na fé, que seja parceira, que seja idônea, que seja o nosso sustentador, nosso alicerce. Por exemplo, qual faculdade eu devo fazer, pastor? Quero fazer vestibular, eu não sei qual faculdade vou fazer. A Bíblia fala sobre isso? Fala, meu irmão. A Bíblia ela fala sobre princípios. A Bíblia fala sobre vocação. Decida fazer uma faculdade daquilo que Deus te deu um dom, próximo ao dom que Deus te deu. A Bíblia ela vai falar sobre fidelidade a Deus. Será que a profissão que você está escolhendo vai dignificar a Deus? Será que você vai ter condições de dignificar a Deus com a profissão que você está escolhendo? A Bíblia vai dizer, por exemplo, sobre fidelidade e sobre responsabilidade com a sua família. Será que você vai ter condições, diante da profissão que você está escolhendo, de manter a sua família, de sustentar a sua família? Isso é bíblico. O homem tem que ser o sustentador, o provedor da casa. E isso é bíblico. Eu falei, por exemplo, da escola do filho. Pastor, eu estou na dúvida. Não sei se eu boto na escola A, na escola B ou na escola C. A Bíblia fala sobre isso. Você alguma vez se perguntou se a escola que seu filho estuda ou vai estudar vai contribuir na educação do seu filho ou ela vai deseducar o seu filho? Você já procurou saber o que é ensinado na escola? São tantas ideologias e tantas coisas que hoje são ensinadas a crianças. Um dia desses eu vi um vídeo de uma escola onde uma pessoa entrou no banheiro feminino e fez uma imagem de um mictório masculino dentro de um banheiro feminino. Será que é prudente você, como servo de Deus, como crente,
Colocar seu filho para estudar numa escola dessa? A Bíblia fala sobre princípios. Então, para todas essas questões, a gente tem que buscar orientação na Bíblia. A Bíblia não vai dizer se você tem que sair com camisa A ou camisa amarela ou camisa vermelha. Mas ela vai dizer para você que existem princípios no vestimenta que você tem que usar de acordo com o local onde você tem que ir. Buscar orientação na palavra de Deus. Mas isso tem que ser de uma forma diária, meu irmão. Isso tem que ser constante. Não é fazer como antigamente se fazia naquela caixinha caixinha de promessa que falava, né? Ah, eu não sei se eu vou à praia ou se eu vou à igreja. Deixa eu ver na caixinha de promessa. Aí vai lá, tira a caixinha de promessa. Aí dá aquele versículo que fala para você ir à praia, você, ai, Deus falou comigo. Será que Deus vai querer que você vá à praia ao invés de vir para a casa do Senhor? E muitas das vezes a gente vê portas se abrindo, fala, ah, Deus falou comigo, porque eu li na Bíblia. Mas você está tirando caixinha de promessa. Deus não fala assim, meu irmão. Deus não fala dessa forma. Deus fala com você através da palavra dele, com a leitura constante, a leitura diária. É todo dia você lendo, e o Espírito Santo ele vai testificar na sua vida. Com certeza, se você for colocado diante de alguma situação, que você tiver que tomar uma escolha, se você tem uma vida de leitura diária, com certeza o Espírito Santo vai te lembrar de algum texto. O Espírito Santo ele vai te lembrar de alguma coisa que você leu, você vai dizer, não, espera aí, eu já li sobre isso na Bíblia, eu sei o que fazer. Então, o primeiro princípio de seguir a palavra de Deus. Segundo princípio, é ter bom senso. A gente vê do verso 21 e verso 22, que o apóstolo Pedro ele teve bom senso. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da ressurreição. Não adiantava vir, pô, Pedro, ó, tem esse amigo aqui e tal, pô, coloca ele na fita aí. Meu irmão, não tinha isso. Não tinha isso. Você vê a sabedoria de Pedro. A gente pode falar também aqui bom senso e sabedoria. Aqui não houve revelação, aqui não houve profecia, aqui não houve nem, como ele, no primeiro trecho da nossa leitura, citou Bíblia. Aqui houve bom senso e sabedoria. E aqui já vai uma questão teológica que eu sei que pode incomodar algumas pessoas em relação aos apóstolos de hoje. Que é tanta gente se autodenominando apóstolo, apóstolo fulano, apóstolo ciclano. E você vê que Pedro, quando ele decide, então, que vai completar o colégio apostólico, ele dá aqui uma característica que é fundamental para um apóstolo. Tem que ter visto Jesus desde o batismo até a sua ascensão ao céu. E hoje a gente vê igrejas com apóstolos aí, sabe-se de lá de onde surgiu, e as igrejas lotadas com esses apóstolos fazendo esse monte de profecia e um monte de coisa. Meu irmão, corre disso. Sai fora disso. Sai fora. Uma observação aqui no verso 23. Então indicaram dois nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Então, dois nomes são colocados diante dos apóstolos. Perceba que esse José, ele tem muitos adjetivos. Você imagina quantos adjetivos esse homem devia ter, né? Para ele ser conhecido como o justo. Aqui, essa palavra justo, acho que é um resumo de toda a qualidade que aquele homem tinha. Ele devia ser mesmo o cara. E Matias. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Pedro, então, ele usou de sabedoria e bom senso. Após, então, ficar diante dessa dúvida de quem colocar, eles decidem, então, lançar sorte.
Meu irmão, quando você estiver diante de uma dúvida que você não souber responder, ou que você ficar na dúvida do que fazer, de como tomar uma decisão, peça ajuda, peça conselho, peça ajuda aos mais experientes, peça ajuda a quem você olha, sabe que é um servo de Deus, que tem compromisso e fidelidade a Deus, compromisso com a leitura da palavra. Pastor, estou na dúvida, eu não sei o que fazer. Com certeza Deus vai mostrar para você alguém aqui dentro da casa dele, que aquela pessoa que você pode ter como uma referência, uma pessoa que você pode ter como, pô, posso confiar no irmão fulano, posso confiar na irmã fulana que ela vai orar por mim. E procure ajuda. Por exemplo, falei sobre a questão do namoro, falei sobre a questão do jugo desigual. A Bíblia não vai dizer quem você deve namorar, se o moreninho ou o branquinho. Não vai dizer a quem você deve namorar, se o engenheiro ou o médico. Mas, por exemplo, nessa questão do jugo desigual, vamos supor que o rapaz está apaixonado por uma menina e ele é leitor da palavra e tal, pô, sei que eu não posso entrar no jugo desigual. Porra, o meu menino é crente. Só que ele é de outra denominação. Como é que vai ficar? Será que um não vai atrapalhar o outro na caminhada? E aí é hora, então, de entrar com a sabedoria, entrar com bom senso. Peça ajuda, peça orientação, peça conselhos, busque conselho com pessoas experientes, que sejam crentes em Deus. Não pessoa que já tenha passado por isso. É muito diferente a pessoa ter conhecimento e ter sabedoria. Sabedoria é conhecimento em prática. Conhecimento simplesmente é conhecimento. Mas peça a Deus pessoas que têm sabedoria, que têm vida na palavra, que têm compromisso com Deus. Com certeza Deus vai te mostrar a quem você deve pedir ajuda. Cuidado com quem você vai conversar, confessar e pedir conselhos. Terceiro ponto, para a gente terminar. Verso 24 e 25. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra no qual desses dois tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe é devido. Qual é o terceiro princípio, meus irmãos? Primeiro, Bíblia, vida de leitura na palavra. Segundo princípio, bom senso, sabedoria. Terceiro princípio para tomar decisões, ter resposta diante dos planejamentos que nós projetamos para 2025. Oração. Oração é o terceiro princípio. Eles pediram a Deus em oração pelo melhor nome para substituir Judas. Uma vida de oração, meus irmãos, nos coloca sob a vontade de Deus. É orando, 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 orando sem cessar, conforme fala a Bíblia, é que Deus nos responde, que Deus nos mostra. Muitas das vezes a gente até lê a palavra, muitas das vezes a gente tem uma vida de leitura, mas se a gente não tiver uma vida de oração, o Espírito não mostra para a gente, nem na própria leitura que a gente leu. Você está percebendo que é um processo? Você está percebendo que é um conjunto de coisas? Uma coisa não tem como separar da outra. Oração, ela nos estreita com Deus, estreita os nossos laços com Deus, é através da oração. Se a oração não fosse importante, meus irmãos, Jesus não orava e Jesus orou. Se a oração não fosse importante, os apóstolos não oravam. Apóstolos, eles eram pessoas altamente capacitadas espiritualmente. Realizaram milagres, realizaram sinais. Estou falando só dos apóstolos, ainda mais Jesus. Mas os apóstolos oravam. E por que que nós, quando queremos fazer uma escolha, quando queremos decidir sobre algo, muitas das vezes a gente não coloca isso diante do Senhor, simplesmente decide e faz. E quantas vezes a gente quebra a cara por causa disso? Deveria ter orado mais. Deveria ter perguntado a Deus.
vida de oração. É o terceiro princípio que a gente deve considerar nessa noite, para colocarmos em prática e montar esse processo na definição dos nossos projetos, nas respostas das perguntas que surgem para os projetos que nós temos para esse novo ano que está iniciando. No verso 26, então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Essa questão de tirar sorte, existiam duas pedras que eram muito usadas no Antigo Testamento. Essas pedras se chamavam Urim e Tumim. Era uma prática judaica, uma tradição judaica muito antiga e muito utilizada no Antigo Testamento. Esse relato que nós lemos é o último relato sobre o deitar sorte com o uso de pedras. Logicamente que isso não é uma orientação para a gente fazer isso nos dias de hoje. Ficou no passado. Mas o que a gente tem que ressaltar aqui, meus irmãos, é a escolha do simples Matias. José com tanto adjetivo, o justo. O escolhido foi Matias. Às vezes, meus irmãos, a resposta de Deus está nas coisas mais simples. Às vezes, e até muitas vezes, como diz o nosso pastor, a gente quer ver anjo voando, a gente quer ver rolo desenrolar na nossa frente, luz, clarão. Tem que um profeta falar. Meu irmão, às vezes a resposta é simples. Às vezes a resposta é algo tão claro. E Deus trabalha dessa forma, assim como Ele escolheu o simples Matias. José tinha tanto predicado, resumido numa palavra, o justo. E o escolhido foi o Matias. Então, meu irmão, quando você estiver orando, quando você estiver pedindo a Deus, quando você estiver intercedendo, quando você estiver lendo, quando você estiver buscando algo da parte de Deus, fica atento aos simples detalhes. Muitas das vezes a resposta está diante de nós. Aí a gente fala assim, não, eu vou provar a Deus. Senhor, se for da tua vontade mesmo, quando eu sair aqui eu quero ver um carro amarelo. Aí passa um táxi. Deus falando, meu irmão, para com isso. Deus responde de formas tão simples, tão claras, que a gente tenta dificultar. Matias, que vem do nome Matatias, é presente de Deus. As respostas de Deus para as nossas orações são presentes de Deus para as nossas vidas. Não despreze a resposta simples de Deus. Em seus planos para 2025, coloque Deus diante de todos eles. Leitura da palavra. Peça a Deus sabedoria, bom senso, haja com bom senso. E oração. Busque a Deus em oração. Eu tenho certeza que Deus vai cuidar dos seus planos e da sua vida, para a honra e glória do nome dEle. Que Deus nos ajude. Amém.